Eu não trouxe nenhuma sinopse, tá? Vocês vão me ajudar a falar a mensagem. Vou fazer algo diferente hoje, tá bom? Nós vamos aproveitar e vamos exercitar o nosso dom. O Senhor quer que cada um de nós seja ministros da palavra. Todos nós temos um dom. Efésios 4:7 diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom. O Senhor deu um dom a cada um de nós. Você tem ou não tem um dom? Então nós vamos exercitar. Bom, nós estamos numa fase de frutificação. O GFCM, que antes era GFCM, mudou agora para GFM. Não é isso? Eu vi no celular do Adriano outro dia, o grupo familiar dele agora está GFM. Grupo Familiar de Multiplicação. Inclusive os irmãos do seu grupo mudam para GFM. Preciso mudar o grupo aqui, nosso grupo. Irmãos, e como o Senhor tem esse desafio para nós, estamos vendo essa semana, o Senhor tem um grande desafio para nós, que é nos multiplicarmos, pastorearmos. E essa mensagem, ela fala de pastorear o rebanho de Deus. O rebanho não é meu, não é teu. O rebanho é de Deus. Amém. O rebanho, ele é de Deus. Deus nos confiou um grupo de pessoas, seja eles que têm a vida divina, seja eles não tendo a vida de Deus ainda, o Senhor confiou pessoas. Aleluia. Então, na segunda-feira, vamos ler o versículo. Se tiver embaçado aí, pega a sua Bíblia, vamos ler. Dá para ler aí? Dá para ler? Dá para ler? Vamos ler todos juntos? Amém. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém. A fim de que tudo quanto pedires ao Pai em teu nome, Ele vos conceda. Amém. Fomos escolhidos para frutificar. A segunda-feira, irmãos, falou de alguns pontos para nós. Falou que o nosso desafio em 2016 é a pregação do Evangelho e apacentamento. Amém. Você leu isso essa semana? Amém. Então eu tirei aqui, irmãos, um supra-sumo da mensagem dessa semana. Vamos ler o primeiro ponto? Pregação do Evangelho e apacentamento. Qual é a nossa ação, irmãos? A nossa ação é acertar o foco. O foco é o GFM, Grupo Familiar de Multiplicação. E para isso nós temos um princípio e a prática do Grupo Familiar de Multiplicação. Não é só reunirmos os mesmos irmãos, né? Puxa, irmãos, é tão gostoso reunir os mesmos irmãos. Mas, irmãos, a gente não vê carinha nova. E quando a gente tem alguém novo no grupo familiar, a gente tem aquele especial cuidado, né? Não cuidado somente para com o próximo, mas cuidar de ti mesmo. Paulo ele fala, cuida de ti mesmo. Não é verdade? Irmãos, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Amém. Aleluia. E colocar nas mãos do Senhor o que temos. Convidar vizinhos, amigos, para virem à sua casa. Eu vou pedir aqui permissão ao Luiz e a Keila. O exemplo lá do Matão. Irmãos, nós aqui na estância, a gente sempre fala para as pessoas, né? Onde nós moramos só tem crente. É difícil pregar o Evangelho, né? Seu vizinho, eu do meu lado, eu preciso mudar alguém, porque são 2 terrenos ainda que não tem ninguém, nós estamos esperando o próximo irmão mudar. Mas o seu vizinho do seu lado é irmão. Mas quando nós saímos da esfera da igreja, da estância, eu estou pegando o exemplo lá do Matão. Os irmãos têm um encargo muito precioso. Eles moram num condomínio e os irmãos têm feito essa prática. Chamaram os seus vizinhos até de porta com porta, vizinhos de cima, né, Luiz? E para reunir conosco às quartas-feiras. Irmãos, eu posso testificar, quarta-feira foi o dia mais cansativo da minha semana. Eu rodei apenas 720 quilômetros nesse dia. Cheguei super cansado, e ainda perguntei para a irmã, vai ter reunião? Doido para a irmã falar que tem reunião, porque se falasse que não tinha, minha alma ia ficar em casa. Mas, irmãos, foi muito bom. Eu lembro daquela passagem que o Senhor Jesus chegou no poço de Jacó, em João capítulo 4, o Senhor estava morrendo de fome. O Senhor estava com muita fome. Mas o Senhor tinha algo que anelava o desejo dele, que era satisfazer alguém. E o Senhor satisfez
a pessoa que chegou naquele momento, a mulher samaritana. Irmãos, quando nós estamos junto com os irmãos e tem pessoas novas, nós satisfazemos a vontade do Senhor, que é alimentar as pessoas. Então esses versículos que nós lemos hoje, em Mateus 24, 45, dentro desse contexto de Mateus, se enquadra nesse contexto de Mateus. Bem-aventurado aquele servo, quando o seu Senhor, Ele é o meu Senhor, mas para ti Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor individualmente de cada um de nós. O achar, fazendo, irmãos, é algo diário, algo rotineiro, fazendo assim. O que fazendo? Dando alimento. O Senhor quer que eu e você dê aquilo que a gente tem. Mas para mim dar o que eu tenho, eu preciso estar alimentado. O Espírito jamais vai lembrar aquilo que não está guardado. Então o Espírito, no nosso Espírito precisa estar guardado as palavras do Senhor, para alimentar com a palavra. Aleluia! Amém. Então, na segunda-feira, nós vemos esse desafio e vemos alguma coisa prática. Na terça e quarta-feira, vamos ler o versículo? Sementeira de paz, a vida dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Amém. Aleluia! Essa semana nós vimos também uma porção da palavra falando de paz na sementeira, fruto na vide, uma vida da igreja desejada. Se nós olharmos lá para Zacarias capítulo 8, tem uma profecia e tem ali, irmãos, umas promessas de Deus ao seu povo. Hoje, aquelas promessas foi para o Israel terreno. Hoje nós somos o Israel espiritual de Deus. Amém. Somos ou não somos? Amém. Amém. Então, irmãos, nós aplicando essas profecias e essa palavra, essas promessas a nós hoje, cada um ter um espírito de evangelização e de multiplicação. Amém. O Senhor requer isso de nós hoje. Ter uma atitude de não falar mal de seu próximo. Ter um amor verdadeiro, não fingido. Vamos ler o versículo embaixo. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Exercitai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Aleluia! Hoje nós desfrutamos de paz, irmãos. Embora o mundo, tem até aquele indo embora no mundo há tormento, né? Sim. Louvor é melhor que lamentos. Sim. É ou não é? Verdade. Irmãos, nós vimos agora essa semana, ontem, né? A Inglaterra decidiu, no plebiscito, sair da comunidade europeia. Ou seja, irmãos, nós vemos que tudo isso está se culminando. Ou seja, o palco está tudo pronto nos bastidores, mas infelizmente ainda a cortina não foi aberta. Tudo isso, irmãos, aponta, está nos apontando, nos direcionando que a volta do Senhor está muito breve. Embora hoje as igrejas desfrutam de paz, de desfrute, de alegria, mas ao mesmo tempo o Senhor está nos impulsionando a pregar o Evangelho, a nos alimentar a nós mesmos, sermos fortalecidos e estarmos preparados para a volta do Senhor. Amém. Não é verdade, irmãos? Amém. Aleluia! Então, e no plebiscito foram os mais velhos que deu a diferença de percentual, né? Nossas reuniões, irmãos, tem que ser motivo de festa e de alegria. Amém. Aleluia! Amém. Por isso que nós, irmãos, nós os irmãos, cada um de nós, encorajamos a quando nós chegarmos aqui na reunião, irmãos, vamos liberar o Espírito. Deixe para fora como foi o seu dia, as coisas boas, as coisas negativas. Irmãos, esse ambiente é um ambiente onde nós temos que reinar. Porque aqui é o ambiente da igreja. Aqui é o ajuntamento daqueles que foram salvos. Somos a família de Deus. E se nós, irmãos, não reinarmos nesse ambiente, irmãos, nós vamos ter dificuldade de reinar em outro ambiente fora da reunião da igreja. Então, irmãos, aqui é um ambiente onde nós temos que orar, pedir ao Senhor para limpar do nosso coração qualquer trânsito, qualquer tráfego. Então, as reuniões têm que ser alegres e restaurar a simplicidade. Nós vamos restaurar a simplicidade. Como que está você juntar as panelas aí no final de semana? Os irmãos aqui têm feito essa prática, né? Atos capítulo 2, versículos 42 e 43, irmão. O princípio da vida da igreja. Por que a igreja ela tinha simpatia do povo?
E por que que muitas igrejas, chamadas igrejas, caem na antipatia do povo? Então, por um lado, irmãos, a simpatia, ela está na alegria de estar junto, de ser simples, na simplicidade e na alegria. O Senhor me deu um sentimento na hora que eu estava lendo essa mensagem, tendo comunhão. Eu queria que os irmãos lessem essa frase que eu gravei aqui, olha. Nosso testemunho para as pessoas que cuidamos depende de como vivemos e nos relacionamos uns com os outros. A vida da igreja em nossa cidade. Nosso testemunho e modelo para as pessoas que cuidamos depende de como vivemos. Por quê, irmãos? Porque cada um de nós é um modelo. Quer sejamos modelo positivo ou podemos ser um modelo negativo. Então, para nós gerarmos alguém à sua imagem e semelhança, depende de como é o teu testemunho. Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa humilde? Você cumprimenta as pessoas? Pois é, irmãos, as pessoas olham isso. Elas olham, eu falei isso aqui uma vez. As pessoas de fora, não do nosso meio, elas olham primeiro o nosso exterior. Para depois olhar o nosso interior. Como que você se apresenta para ela? Você abre um sorriso, você a cumprimenta, você a abraça. Irmãos, as pessoas estão carentes disso hoje. Eu creio que a vida da igreja em Jerusalém, os irmãos tinham esse viver de alegria, de singeleza de coração. Amém. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Irmão, nós precisamos restaurar isso. A simplicidade e a alegria. Amém. Aleluia. Amém. Mais para frente essa semana fala que as ovelhas precisam de um pastor. Amém. Aleluia. Vamos ver o primeiro tópico? Deus precisa de lideranças adequadas que sejam ativas e alimentam com a palavra de Deus. O outro ponto, que os ajudem do lado humano e espiritual. Vou fazer uma pausa. Irmãos, graças ao Senhor, nós hoje temos tido muita palavra. Mas como que essa palavra está operando eficientemente em mim e você? Através de nos alimentar. Irmãos, a Bíblia é a nossa fonte. A palavra de Deus é o trilho. Se não tiver o trilho, como que o Espírito vai percorrer? Como que a locomotiva vai percorrer? A palavra é o trilho. A locomotiva é o Espírito. Então eu preciso ter uma harmonia entre a palavra e o Espírito. Se eu me encho da palavra, eu também estou cheio do Espírito, não é verdade? A Bíblia nos mostra vários versículos disso. O Senhor precisa de irmãos e de irmãs que assumam essa responsabilidade em amor. Pastores e pastoras do rebanho de Deus. Está no alimento diário essa semana. Você também é uma pastora, irmã. Você também precisa ser alimentado com a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. A palavra do Senhor é que determina e dá direção para nos guiar como seu rebanho. Nós vimos essa semana que lá em Israel eles consultavam o urim e o tumim. Era a palavra instantânea do Senhor que dava direção para o povo. Irmãos, tudo que fazemos nós precisamos consultar a palavra do Senhor. Ela vai nos dar a direção de como seguir. Aleluia. Amém. Essa semana nós estamos vendo pastorear o rebanho de Deus. Qual a tua definição para pastor? Vamos lá. Cada um tem uma definição para pastor. Sua definição. O que é um pastor? O que é um pastor hoje? Pastor é aquele que faz um seminário teológico. Faz um seminário teológico. Ele estuda ali toda a teologia. Depois, no final da teologia, ele é aclamado um pastor. Ele é ungido como pastor. Mas qual foi a sua prática antes da teologia? Irmãos, é muito sério isso. Isso acho que vai ficar um pouco claro para nós hoje. Na Bíblia, pastor pode ser alguém que literalmente cuida de ovelhas. Não é verdade? Talvez foi essa a sua definição. Na língua hebraica, o termo correspondente... Vamos ler, irmãos. Na língua hebraica, o termo correspondente é ra, baseado na ideia de cuidar dos rebanhos, ou seja, dar pasto. Em toda a Bíblia, no Velho Testamento, fala muito de pastor e pastores. Já no Novo Testamento, o termo grego correspondente é poimen.
um substantivo que figura somente em Efésios 4:11, onde fala que Deus deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, onde o pastor aparece como alguém que Deus deu à igreja como um dom. Segundo uma pesquisa feita pelo atual editor e jornalista da Abba Press e Sociedade Bíblica Ibero-Americana, Oswaldo Paião, 50% dos pastores nunca leu a Bíblia completamente. É uma vergonha para aqueles que têm como seu instrumento, seu ministério, a Bíblia. Irmãos, eu pesquisei isso daí. 50% dos pastores, prestem bem atenção, 50% dos pastores não leu a Bíblia completa. Não leu a Bíblia completa. Então eu pergunto, irmãos, como que nós podemos ser pastor? O Senhor já nos dá a prática, pela palavra e por pessoas. Na verdade, nós não queremos julgar aqui o nome, mas é a função. Deus, ele olha mais a função do que a posição. E o Senhor tem nos mostrado qual é a nossa função no corpo de Cristo. É funcionar como pastor, como pastora, mas não em posição. Irmãos, isso é muito sério. Depois os irmãos leem, pesquisam essa pesquisa na revista Gospel Mais. Como instrumento, vamos ler esse versículo? Pastores segundo o meu coração, que nos apacentem com conhecimento e inteligência. Jeremias 3,15. Irmãos, esse versículo é muito sério. Pastores que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Primeiro aspecto, irmãos, para nós pastorearmos pessoas, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não é verdade? Nós precisamos conhecer a palavra. Lembra a pesquisa feita? Então, o Senhor ele quer dar pastores segundo o meu coração. Deus, ele anela que nós pastoreemos pessoas segundo o coração. Depois nós vamos ver as características de como pastorear segundo o coração de Deus. Está aqui na frente. Amém. Com conhecimento e inteligência. Não é, irmãos, com feitos miraculosos. Não é com sinais. É com conhecimento e inteligência. Para cuidar de pessoas, nós precisamos de conhecimento, como está o estado da pessoa, e com inteligência. Porque o Senhor precisa dar para nós, irmãos, inteligência de como eu aplicar uma palavra correta para cada nível de pessoa, não é verdade? O Senhor Jesus, ele percorria as cidades, as aldeias, e ele via a multidão. Como que ele via a multidão? Ele via um bando de pessoas? Não, ele via pessoas exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Ó Senhor Jesus, a palavra pastor nunca aparece na Bíblia como sendo uma profissão, e sim como um ministério. Amém. Você tem esse ministério? Amém. Aleluia! Aleluia! Como devemos pastorear? Então nós vimos o que é ser um pastor. E agora, como nós devemos pastorear? Conhecer o estado das pessoas. Vamos ler esse versículo? Todos juntos? O mesmo versículo, em duas versões. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos, esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Eu coloquei os dois versículos em duas traduções. Irmãos, é muito bom a gente ler outras traduções da Bíblia. A primeira é a Revista Atualizada de Almeida. A segunda é a Nova Versão Internacional. Eu achei muito interessante essa versão. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Por quê, irmãos? No cuidado de pessoas, nós vamos saber como as pessoas estão. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes nos reunimos no grupo familiar e às vezes, irmão, nós não damos muita atenção. A pessoa ela quer falar como foi seu dia. Ela quer falar como ela está passando. Como que aconteceu dentro de casa. Às vezes ela está com uma aflição. E aquilo, irmão, tem que ser algo proeminente inicialmente da reunião. E às vezes nós estamos lá, né?
Cantamos, oramos e tal, e o convidado está ali quietinho. No final da reunião, ali quase indo embora, que nós vamos saber como que está o estado da pessoa. Se ela queria orar, tem uma necessidade. Não é verdade? Então nós estamos no cuidado com as pessoas, primeiramente saber como está o estado dela. E aí, como foi seu dia? Você trabalha com o quê? Como está o casal? Como está seu filho? Não está muito bem, precisa de uma oração. Vamos orar agora. Irmãos, um simples gesto, nós ganhamos as pessoas. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos conhecer o estado. Em Atos 20, 17, vamos ler. Ali nós temos, irmãos, o apóstolo Paulo. Aprendemos que os presbíteros da igreja deveriam pastorear o rebanho. Pastorear não é exercer um cargo, e sim cuidar do estado espiritual daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Então, Atos 20, queria ler esse versículo com os irmãos. Atos capítulo 20, quando Paulo chegou em Mileto. Atos capítulo 20, versículo 28. Não, vamos ler o 20, 17 primeiro. Isso. Então Paulo chegou de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo não tinha entrado em Éfeso ainda. Mas lá no versículo 28, vamos ler todos? Atendei por vós. Todos acharam? Atos 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, Sobre o qual o Espírito Santo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amém. Ali mostra a liderança da igreja, como eles deveriam cuidar. O rebanho, irmãos, não é nosso. Não é nosso. A igreja, ela é de Deus. O rebanho é do próprio Senhor. Ele comprou com o seu próprio sangue. Nós vemos muito, irmãos, no grande cristianismo, alguns se intitularam e falar a igreja, a minha igreja. Não é verdade? Você já ouviu alguma frase dessa? Algum pastor, algum homem de Deus falar a minha igreja? Foi ele que foi para a cruz? Foi ele que morreu? A igreja é do Senhor. Ele lhe comprou com o seu próprio sangue. Amém. Uma palavra grega chamada cognata é poimanate, que significa pastorear, dar pasto. Então, quando nós estamos pastoreando os irmãos, nós estamos dando pasto, nós estamos dando comida. Por isso que eu estou falando, vamos ver dentro do contexto de Mateus 24, 45. Dar sustento, dar alimento. Irmãos, para dar alimento eu preciso estar alimentada. Uma mãe que está... Tem alguma mãe aqui que está alimentando, dando de mamar? Tem, né? Quem? Pois é, você precisa estar bem alimentada, não é? Se você não estiver bem alimentada, como que você vai dar alimento para o neném? Não tem como. Irmãos, é algo natural. É algo espontâneo. Eu e você precisamos estar alimentados. Amém. Aleluia. Alimentar-vos com as sãs palavras de Deus. Então, 1 Pedro capítulo 5, vamos ler esse versículo? Em 1 Pedro capítulo 5, então os versículos dessa semana, 1 de Pedro capítulo 5, ele fala ali o seguinte... 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Eu acho que está aqui. Amém. Vamos ler junto? Está em duas versões. Vamos ler primeiro aqui, o primeiro versículo. Apacentai O rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele por força, mas voluntariamente, nem por forma e ganância, mas de ânimo pronto. A versão NVI diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso com ganância, mas com desejo de servir. Amém. Ficou claro para os irmãos? Com desejo de servir. Então, irmãos, o que é pastorear? Pastorear, eu vou voltar. Pastorear tem várias definições. Pastorear é guiar, alimentar, dessedentar. Ué, mas que palavra é essa, Sérgio? Dessedentar.
Que palavra é essa? Matar a sede. É isso aí. Irmãos, as pessoas estão sedentas. Quando você fala apenas um versículo, leva a pessoa para o Espírito, invocar o nome do Senhor, você está matando a sede. Curar, ensinar, restaurar, apoiar, fazer crescer, consolar e estimular. Tudo isso tem a definição de pastorear. Pastorear, irmãos, é servir e não ser servido. Ser pastor, irmãos, tem que ser algo de alma, tem que ter paixão por pessoas. Como eu falei em Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Não sei se os irmãos vão conseguir ler. Como é que eu e você pastoreia segundo o coração de Deus? Vamos ler a primeira característica? Dá para ler aí? Primeira característica, irmãos, como a gente deve pastorear, segundo o coração de Deus, é a auto-entrega. O que é auto-entrega? Levando para João capítulo 10, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Está em João 10, 11. Olhando o exemplo do Senhor. Segunda característica, preocupação com a restauração de cada um individualmente. Em Mateus capítulo 18, temos ali uma parábola em que o Senhor deixou as 99 ovelhas e correu atrás daquela que se dispersou. O Senhor está preocupado mesmo com aquela que se dispersou. Mateus 18, 12 e 14. Terceira característica de como eu e você pode pastorear segundo o coração de Deus. O pastor, segundo o coração de Deus, não age como dominador do rebanho, antes serve como exemplo. Vamos ler ali na versão revista atualizada? Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Isso está em 1 Pedro, versículo 3. Quarta característica, pastorear nos indica um chamamento para reinar. O exemplo de Davi. Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 17. Irmãos, na prática, se eu e vocês estivermos hoje pastoreando, já está nos indicando um caminho. Em 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler esse texto para a gente refletir um pouco. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 15. Perdão, 1 Samuel 16, versículo 11. Primeiro vamos ler 1 Samuel 16, versículo 11. Esse texto mostra um jovem Davi. Aleluia. 1 Samuel, todos acharam? Sim. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou ainda misericórdia? Acharam, né? Vamos ler esse versículo? Amém. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está... Ele estava o que, irmãos? Quem era? Davi era o filho mais jovem da casa de Jessé. Quando o profeta de Deus foi buscar alguém para ser rei, o que ele estava fazendo? Apacentando ovelhas. Irmãos, o apacentar nos indica que o Senhor quer nos levar para um reino. O Senhor quer nos levar para assumir para ser rei. Capítulo 17, versículo 15. Vamos ler? Vira a página, irmãos, quem tiver. Capítulo 17 do mesmo livro. Versículo 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi tinha uma função. Ele ia até Saul tocar harpa, que Saul tinha uns espíritos lá demoníacos. E quando ele voltava, ele tinha uma função de consolar o rei. Mas o que ele fazia? Ele voltava para sua casa, armava lá nas bases da sua tenda e ficava na sua rede, desfrutando maravilhosamente? Não, ele ia apacentar as ovelhas do Pai. Irmãos, mesmo em face das nossas atividades seculares, nós temos muitas coisas a fazer, nós precisamos apacentar as ovelhas do Pai. Aleluia! Capítulo 17. Ele fala que
Bom, eu li aqui a quarta característica. A quinta característica, irmãos, muito importante. Aquele que pastoreia luta para tirar das garras e da boca do leão e paga a qualquer preço pelas ovelhas. Irmãos e pessoas. Vamos ler 1 Samuel 17, 34 e 35. Respondeu-lhe Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O que os irmãos, o que isso indica, irmãos? O que isso significa? Significa, irmãos, que as ovelhas eram do pai. Davi poderia falar: não é minhas ovelhas? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, Davi, ele foi tirar aquela ovelha, o cordeiro, da boca, das garras do leão. Para pastorear, irmãos, na nossa vida da igreja, eu e você precisamos ter essa atitude. Como que está, irmãos? Casamentos, filhos. Como que está? Às vezes está na boca do leão. Às vezes, muitas coisas ao nosso redor, na vida espiritual de muitos irmãos, está na boca do leão. Quem é o leão de 1 Pedro? Nosso adversário ruge como um leão. Ele está em derredor. A palavra derredor é a mesma coisa que ao redor. Engana-se que derredor é atrás e redor não. É a mesma palavra usada, a mesma palavra aplicada de derredor é redor. O nosso adversário, Satanás, ele ruge como um leão, procurando alguém para devorar. Irmãos, se nós tivermos uma atitude, jovens, Davi era um jovem, ele tinha uma atitude de correr atrás e buscar as ovelhas e o cordeiro que estavam na boca do leão. E sabe como Davi agarrava o leão? Pela barba. Irmãos, as armas do leão são as garras e os dentes. A barba mostra o seu status de orgulho. O orgulho do leão está nas suas barbas, a sua altivez. Muitos irmãos a gente vê caindo pelo orgulho e pela altivez. Nós precisamos ter um coração de pastorear para tirar os irmãos da boca do leão, para tirar o casamento que está saindo, talvez indo até para o vinagre. Nós precisamos salvar o casamento, salvar filhos, salvar os irmãos, salvar a vida espiritual, salvar-nos uns aos outros da boca do leão. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler todo esse versículo e eu vou encerrar por aqui. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé. Amém. Vamos falar esse versículo uns para os outros, orando lendo. Sangue sobe. Aleluia. Vigilante. Aleluia. Não é no nosso homem natural, mas é na fé. A fé, irmãos, graças a Deus, nós precisamos combater o bom combate da fé. A vida cristã é uma vida de correr a carreira com perseverança. Jesus é o Senhor. Vamos fazer grupos, vamos desfrutar um pouco da mensagem. Amém.